Saúdo você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 12, a falácia do triunfalismo, nessa série de lições que nós temos aprendido sobre vários enganos, que não só são opções para algumas pessoas, como religiões e denominações, mas infelizmente são enganos que estão encontrando lugar dentro das nossas igrejas, dentro da nossa denominação, e é muito importante então nós estudarmos para entendermos onde eles estão escondidos. E a lição de hoje, a falácia do triunfalismo, nós vemos no texto áureo, o texto principal aqui dos jovens, diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Estas palavras foram ditas por quem? Isso mesmo, por Jesus, por Jesus. Aquele que quer vir após mim. Ou seja, se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos ensinar o evangelho ou o caminho de Jesus, ele nos falou com poucas palavras aqui. Nós temos duas coisas aqui: negar-se a si mesmo, trata-se de renúncia, e tomar todos os dias ou a cada dia a sua cruz seria a segunda coisa. Um evangelho sem cruz, ele não é o evangelho verdadeiro. E siga-me foi o chamado de Jesus que nós temos aceitado. Então, este versículo aqui realmente torna-se o versículo principal, o cerne deste estudo de hoje, que nós vamos estar falando mais uma vez aí, a falácia do triunfalismo. E, como de costume, eu vou compartilhar com você um roteiro que você pode baixar, está aqui impresso, né? Você pode baixar este roteiro, está na descrição do vídeo, então você pode baixar e usar à vontade, mas na tela você vai vê-lo de uma maneira diferente do que está escrito, a mesma informação, só mais própria para você acompanhar comigo. Vamos à página 84, primeiro tópico: a simonia e as manifestações na igreja contemporânea. Definição bíblica de simonia: o termo simonia tem origem na história narrada em Atos 8. Trata-se do pecado de tentar comprar o dom de Deus, como fez Simão o mágico. Ele tentou comprar com dinheiro o poder de impor as mãos para que outros recebessem o Espírito Santo. O apóstolo Pedro o repreendeu severamente, dizendo que seu coração não era reto diante de Deus. Um ponto muito importante: Deus revelando, fazendo-nos entender quando o coração de alguém não é reto diante dele. Essa atitude, terminando aí este parágrafo, representa uma tentativa de transformar algo sagrado e espiritual em mercadoria, negando a natureza gratuita e graciosa da ação divina. Então, muito importante esse ponto aí, a tentativa de manipular o que é espiritual em manipulação humana. Terminando aí, o segundo parágrafo diz: na prática, a simonia é a corrupção da graça. Ela nasce quando os dons de Deus, que deveriam ser recebidos com humildade e usados para o serviço, passam a ser objeto de cobiça, manipulação ou venda. Embora hoje não seja comum alguém tentar comprar o Espírito Santo com dinheiro, como fez Simão, muitas atitudes no meio cristão reproduzem esse espírito simoníaco. E sobre este primeiro subtópico, eu vou compartilhar 3 textos bíblicos com você. E nós, através destes 3 textos bíblicos, você vai ver aí que nós colocamos são mercadores, ou seja, a Bíblia nos está indicando o sentimento por trás de alguns falsificadores da palavra de Deus, de algumas pessoas que estão tratando o reino de Deus e as coisas espirituais para proveito próprio. E quando eu leio textos como esse, ou leio apreciações como essa do pastor que colocou aqui para nós, e eu faço um paralelo com as pessoas, com os ministérios, com os pastores, com pregadores, com líderes, jovens ou não, eu tenho dificuldade de concluir que eles estejam fazendo, até porque suas palavras parecem puras, sãs, virtudes genuínas. Então é muito difícil para eu concluir que essas pessoas estão fazendo negócio da igreja. No entanto, eu tenho que aprender da palavra de Deus, de que determinados frutos, determinadas palavras, determinados ensinamentos, a palavra de Deus vai ligar para mim e para você com pessoas cujo coração não está reto diante de Deus. Lembra-se que Pedro falou para Simão: Simão, o que você está pedindo,
O que você está falando, o que saiu, lembra-se que a boca fala que o coração está cheio. O que saiu de você mostra que o seu coração não entrou Deus aí. Não houve uma conversão, o seu coração está distante de Deus. Então nós vamos colocar 3 textos aí para você, que vão evidenciar essa característica aí. 2 Pedro 2, 1 a 3 diz, mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres. Falsos mestres. Que introduzirão encobertamente o quê? Heresias destruidoras. E negando o Senhor que os resgatou, trarão sobre si mesma destruição repentina. E muitos seguirão as suas dissoluções, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. E por avareza farão de vós, quem os crentes, mercadoria, com palavras fingidas. Olha aí, saindo o que é o coração, né? Para os quais já de antemão está preparado o juízo, a perdição não está adormecida. Então, com este texto aí, nós verificamos Pedro, o apóstolo Pedro, explicando sobre a existência já desde aquele tempo ou até antes, falsos profetas, e da realidade no futuro, não só no presente dele, mas para um futuro que nós vivemos hoje, inclusive, de falsos mestres. O que os mestres fazem? Ensinos. Então, pessoas que deveriam ensinar coisas que não talvez aparentassem isso, mas que eram em si heresias. Está escrito aí, heresias destruidoras. Que a palavra pode não negar ao Senhor, mas a essência destes ensinos nega ao Senhor, né? E o triste é ver isso. É que Pedro fala, olha, muita gente vai seguir essa dissolução, né? E apesar de estarem sendo guiados a uma igreja ou a um cristianismo, estão negando o caminho da verdade, que é este evangelho que nós ensinamos aqui pela graça de Deus, não é? Que é o evangelho bíblico, o evangelho de Cristo Jesus. Um evangelho, como nós falamos no texto áureo, um evangelho de cruz e um evangelho de renúncia. Então, o que este versículo mostra também claramente, que nós temos talvez dificuldade de encontrar, principalmente algumas pessoas são extremamente piedosas, extremamente capacitadas de demonstrar valores e coisas assim que a gente diz, não, essa pessoa já é muito pura, é muito, né, não estão fazendo isso, mas a palavra de Deus nos indica que ao estarem trazendo estes falsos ensinos, dissoluções, que no seu coração não só a avareza, né, estão fazendo de nós mercadoria, mas usando o quê? Palavras fingidas, ou seja, seu coração está, como disse Simão, não está reto diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, contendas de homens sem entendimento, corrompido e privados da verdade, que julgam ser a piedade um meio de ganho. Aparta-te dos tais. Então, homens que têm um entendimento corrompido e estão privados da verdade. Talvez privados da verdade porque nunca se converteram, né? Talvez fecharam o seu coração e corromperam-se no seu coração por fazer mercadoria, não é? Achando, como diz aí no texto, causa de ganho, algum ganho através das coisas ministeriais, das coisas espirituais. Isso é abominação para Deus. E porque é abominação para Deus, o Espírito nos vai confirmar isso, né? É uma das obras do Espírito Santo em nossas vidas. Mas também nós temos que buscar pela palavra e entender palavras como essa, que são difíceis para nós aceitarmos, entendermos que alguém tem esta realidade dentro dos seus corações, mas que é bem possível. Então, que o Espírito nos ajude, não é? Nos dê discernimento a vincular com essa realidade. E uma vez nós entendendo que estas pessoas não estão com o coração reto diante de Deus, amém? A Bíblia diz claramente, aparta-te dos tais. O terceiro texto aí, para nós é o de Tito 1, 10 e 11, porque há muitos faladores de vaidades e enganadores, especialmente os que são da circuncisão, aos quais é necessário tapar a boca, eles transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Então nós vemos aí o caso de serem da circuncisão e etc. é diferente do nosso caso de hoje, mas o que há em comum é que alguém que ensina falsidade, seja na casa espiritual, nas congregações, nas igrejas, não é? Alguns destes são encontrados no nosso meio, ensinando o que não convém por ganância, ou seja, o desejo do seu coração é ganho próprio. Segundo subtópico aí da nossa lição, na página 84 ainda, diz a comercialização da fé e da bênção. A comercialização da fé
é um sintoma grave da teologia triunfalista. Programas de TV religiosos que promovem campanhas de fé com ênfase em doações financeiras para obter milagres contribuem para transformar o evangelho em um produto de mercado. A bênção é apresentada como uma moeda de troca. E o fiel é ensinado a investir no negócio espiritual, esperando retorno. Essa visão deturpa a graça de Deus e coloca os crentes sob um jugo legalista e opressor. Em vez de enxergarem Deus como Pai amoroso, começam a vê-lo como um empresário divino que só responde àqueles que pagam. Deus, um empresário que responde só a quem paga. Que coisa, né? Veja. A espiritualidade torna-se uma performance comercial, e não uma relação de comunhão com o Senhor. Então, as coisas espirituais tornam-se algo para agradar as pessoas e não para trazerem para uma relação com Deus. O último parágrafo aí, a verdadeira fé cristã nos ensina que a bênção vem pela obediência, humildade e confiança na palavra de Deus. Não existem atalhos ou barganhas no reino de Deus. As bênçãos não estão à venda e o Espírito Santo não é mercadoria na prateleira. Perfeito? Nós não podemos entender um Deus que está fazendo negócio conosco. Deus nunca fez. Ou existe a graça, né? Que a graça oferece e quem crê recebe de graça, inclusive não há preço, para tudo o que Deus dá. Para tudo o que Deus dá. Ou melhor, até a colocação seria, não há preço para nada que Deus dê. Amém? A salvação não é vendida, não é comprável, a cura, a bênção de Deus, nada se compra. Na verdade, nem se merece. Biblicamente falando, a graça é a graça. E realmente, se nós mudarmos isso aí, nós desmerecemos a graça. Neste segundo tópico, algumas palavras me chamaram a atenção e eu compartilho com você. Olha, estes falsos providenciam, então, 3 coisas: performance. E uma das maneiras que essa performance tem sido mais vista em nossos dias é através da música e do ambiente da igreja. Então, essas mudanças no estilo musical juntos com o ambiente da igreja são todos propositais para esta realidade de agradar, não é? As pessoas que estão para participar, para aprender esta nova visão, este novo evangelho, por que não dizer? Então, toda esta realidade há uma performance, né, trazida, e não, claro, não só isso, nas pregações também. O B aí que eu coloco para você, é isso, a programação neurolinguística com raízes na hipnose, tem sido usado por pregadores contemporâneos, pessoas que nós conhecemos, que estão para todo lado na mídia social, pregadores famosos. Até houve um escândalo, né, que uma irmã que é irmã carnal de um destes pastores, pregadores extremamente famosos, inclusive tem igrejas internacionais aqui em Orlando, inclusive, não só no Brasil, né, usa a programação neurolinguística, e aquele foi um escândalo, se abriu por aí. Alguém pode questionar, irmã, será que isso é verdade? É totalmente verdade. Então, eu conheço o uso da programação neurolinguística por pessoas que estão fora do cristianismo. E, enfim, é uma coisa que é usada, não é? Ela é uma coisa meio paralela à psicologia. Essas pessoas geralmente trabalham essas duas áreas juntas. Tem raízes, sim, na hipnose, mas não é somente o tratado da hipnose, né? No entanto, a tendência, as pessoas usam isso para ganho comercial, ok? Mas esta pessoa, um tal de Tony Robbins, existem muitos livros dele já, inclusive traduzidos, né, para o português. Mas eu, recentemente, depois de muitos anos de saber da sua existência, eu vi um workshop dele para ter noção, e as pessoas, irmãos, são realmente impactadas com esta atuação da programação neurolinguística. Ela tem uma aparência de extremamente positivo, e eu posso até dizer que humanamente ela possa trazer frutos positivos para as pessoas. Agora, não tem nada com Deus. Então, se alguém decide caminhar por este caminho e tratar as pessoas com a psicologia, não é, como ciência, é uma maneira de ajudar as pessoas. Se alguém entender próprio de usar a programação neurolinguística para este bem, vamos dizer, humano, né, que o faça, desde que não seja no lugar das coisas de Deus. A igreja e o púlpito, a palavra de Deus, nada tem a ver com isso.
A graça, mesmo que alguma palavra, não é, alguma referência possa se combinar, a essência e a virtude não tem nada uma com a outra. E este é o problema que eu encontro neste tópico aqui, e é algo que nós devemos ter uma atenção especial, é exatamente isso, né? E tem acontecido, irmão, para todo lado, para todo lado. Então, o lugar das coisas espirituais está sendo trocado por manipulações, mesmo que com boa vontade, boas intenções, né? Mas manipulações humanas, e Deus não tem nada a ver com isso. Uma das coisas importantes nós entendermos neste momento é o seguinte: aonde entra a mão do homem para manipular, a mão de Deus sai. Porque Deus não mandou. Deus nos deu um evangelho, cujo evangelho é o poder de Deus. Esta é a palavra que na casa de Deus, aleluia, deve ser ensinada e pregada. Vamos ao terceiro, a última aí, a psicologia contemporânea. Nós mencionamos isso, né, junto com a neurolinguística. Todas elas têm a sua validade, têm o seu lugar, mas não é a mensagem da palavra de Deus, não é uma mensagem de Deus, não tem a essência em Deus e não devem ter lugar nos púlpitos da nossa igreja. Será que alguém tem coragem de dizer amém? Eu tenho. Amém. Glória a Deus. Terceiro subtópico, o espírito mercenário na pregação. Em 2 Coríntios 2:17, Paulo declara que ele e seus companheiros não estão falsificando a palavra de Deus, mas falam em Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O contraste que ele faz é com aqueles que pregam por motivos escusos, movidos pelo lucro e pela autopromoção. Hoje, infelizmente, não são poucos os que moldam a mensagem conforme o interesse da audiência. Então, nós mencionamos isso aí, eu friso esta palavra, porque o mundo de negócios nos ensina isso. Se nós queremos vender alguma coisa, se nós queremos que alguém clique no nosso vídeo, se nós queremos que alguém se interesse no nosso produto, nós temos que descobrir qual é o seu interesse, qual é o interesse da pessoa. Então, nós moldamos, né, todo o nosso material para provocar o interesse da pessoa. E alguém pode dizer para nós, mesmo para vocês crentes, né, a mensagem da verdade. Se você não provocar a audiência, o interesse da audiência, então você não vai ter audiência. De que adianta? E eu, como trabalho nesta área, chego a me perguntar algumas vezes, eu digo, Senhor, será que não é uma técnica válida? Mas enquanto eu me pergunto por um lado, a resposta do Espírito Santo para mim nunca foi de aprovação. Nunca foi de aprovação. Porque Deus não precisa das manipulações humanas. Ele pode, é Ele o dador de toda sabedoria, sem dúvida alguma. Mas essa pedra de toque espiritual é algo que nós devemos manter, aleluia, como crentes, diante de Deus e diante daquilo que é espiritual. Não podemos, como eu disse, confundir as coisas, manipular, usar, entremeter uma coisa com a outra, porque Deus não estará nisso. Então, não, nós não respondemos da mesma maneira que o mundo a esta conformidade com o interesse da audiência. Seguindo aqui, estamos no segundo parágrafo do subtópico 3, né? Visando agradar, arrecadar e conquistar popularidade. O evangelho é adaptado, é diluído e manipulado para se tornar palatável e lucrativo. Então, nós temos visto isso em abundância. Um evangelho bonzinho, um evangelho bacana, que ninguém fica de fora, todo mundo é bem recebido. A gente vai falar daqui a pouquinho algumas palavras deste outro evangelho. O evangelho é adaptado, diluído, etc. O pregador mercenário não se preocupa com a glória de Deus nem com a salvação de almas. Ele visa o próprio benefício, transformando o sagrado em espetáculo. Suas palavras soam convincentes e soam, mas carecem de unção. Suas mensagens, palavras-chave aí, sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. E é isso que eu quero frisar com você neste nosso tópico aqui, do nosso comentário, é que a mensagem deste novo evangelho vai ser uma mensagem sem cruz. A cruz, a pregação sobre a cruz, o que a cruz faz, o perdão, não é isso? O perdão, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, essa cruz não vai estar presente nessas pregações. A renúncia também não é parte intrínseca para Jesus, como nós lemos aqui já, mas não é para este novo evangelho, mas principalmente não é um evangelho que chama ao arrependimento. E o arrependimento na Bíblia Sagrada é a porta, é o caminho de entrada,
aleluia, no reino de Deus. Então, qual é a sua mensagem? Se não é cruz, não é renúncia, não é arrependimento, é o quê? É pertencimento. Então, nós somos chamados a pertencer ao reino de Deus, a conquistar as vitórias para o reino de Deus, a conquistar vitórias para a nossa vida e etc. O amor, todos estão incluídos. Deus é amor e nenhuma dessas palavras, veja bem, são antibíblicas como palavras. Mas a definição, a maneira de atuação delas, sim, são antibíblicas. Então, há um amor na Bíblia? Sim. O amor da Bíblia oferece a salvação através do arrependimento. Então, se o amor de Deus oferece um caminho de arrependimento, o evangelho sem arrependimento não é este amor de Deus. É outra coisa. Você pode chamar de amor, qualquer tipo de amor, mas não é o amor de Deus, o amor bíblico que a palavra nos ensina. E o último aí que nós listamos para você, o alistamento amplo, todos são usados. Então é muito comum nós vemos estes movimentos de jovens hoje, né? O evangelho que está sendo chamado é todos participarmos na missão de Deus, na obra do reino de Deus, e sermos usados, e o poder de Deus, e as vitórias de Deus, e somos partes, como que nós somos um grande exército, nós temos uma missão maior. Volto a dizer, a Bíblia tem uma missão para nós. Mas esta missão por eles está sendo deturpada e não há seletividade. E vamos deixar claro isso aí. A Bíblia não é seletiva no sentido de marcar uns para serem e outros para não serem, não. Mas o pecado não entra entre os santos. A contaminação espiritual não entra. A porta, segundo Jesus, ela é estreita. O caminho é estreito, não é assim? Então, este caminho apertado, melhor dizendo, é o caminho que vai levar, Jesus disse, à salvação. Então, não são todos, de qualquer maneira, como nós temos sido mostrados, né, por este novo evangelho. Vamos ao segundo tópico aqui, os artifícios do triunfalista. E por acaso, quando eu falo deste novo evangelho, o evangelho que nós temos mais ouvido em nossos dias é um evangelho triunfalista. Só para que os irmãos saibam, o triunfalismo, como nós estamos estudando aqui, ele está para todo o lado. A lição não cobriu, não nomeou determinados movimentos nem pessoas, mas a verdade é que esta teologia, inclusive, porque começou junto a outros movimentos, como a confissão positiva, a prosperidade, a gente ainda vai ler alguma coisa sobre isso aqui, mas hoje está permeado em outros lugares e já está tem uma teologia bem mais concreta deles. Inclusive, eu estou lendo um livro sobre a escatologia na visão triunfalista, completamente diferente da escatologia bíblica, mas que se tomou o trabalho teologicamente para estruturar uma escatologia. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas dizer para você que, infelizmente, está entrando e já tem entrado em muitas de nossas igrejas. Então vamos ao segundo tópico, né? Nós já lemos aqui os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. Então eu estou na página 85, na última parte aí. ênfase excessiva na prosperidade material. Prosperidade material em si mesma não é algo errado ou pecaminoso, no entanto, torna-se uma armadilha quando é colocada como evidência principal da bênção de Deus. O triunfalismo comete o erro de apresentar o sucesso financeiro como sinal inequívoco da aprovação divina. Essa doutrina ignora a vasta galeria bíblica de homens e mulheres fiéis que, embora pobres, eram ricos, riquíssimos, inclusive, diante de Deus. Jesus nasceu numa manjedoura, viveu sem lugar fixo para dormir e morreu entre ladrões. Apóstolos enfrentaram fome, perseguição e escassez. Ao ensinar que a riqueza é o padrão para medir a fé, o triunfalismo gera culpa e frustração nos corações sinceros que enfrentam dificuldades, que, diga de passagem, aqui entre nós, é a maioria de nós. Amém? Então, a mensagem triunfalista, vitoriosa, conquista-nos, mas a realidade da maioria de nós é de dificuldades. Em vez de consolo e direção, recebem acusações de falta de fé ou de pecado oculto. Isso distorce o caráter amoroso e paciente de Deus. A verdadeira bênção é ser salvo, é andar com Deus, é desfrutar paz interior, é viver em santidade e ter esperança eterna. Isso sim é a verdadeira bênção. Isso sim é ser crente. Com dinheiro ou sem dinheiro, a verdadeira bênção é saber que é salvo. A verdadeira bênção é ter comunhão com Deus. É desfrutar paz interior, tudo isso que está escrito aqui. Terminando aqui, a riqueza pode ou não vir,
mas nunca deve ser o centro da nossa fé ou critério de uma vida espiritual. Eu vou deixar um texto bíblico para você aí, né? Os triunfalistas, neste primeiro subtópico, focam, como nós lemos aí, o quê? As coisas terrenas. Porque muitos andam, Filipenses 3,18, dos quais vos falei muitas vezes e agora também vos digo chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória é para a confusão deles. Agora, olha aí as últimas palavras. Quem são estes inimigos da cruz de Cristo? Que características eles têm? Eles só pensam o quê? Eles só pensam o quê? Nas coisas terrenas. Então, quando nós observarmos pregações que só tratam de coisas terrenas, mesmo que sejam da alma, mesmo que sejam coisas do sentimento das pessoas, mas só daqui, não de coisas espirituais, sem cruz, sem arrependimento, sem renúncia, sem apontar-nos para as coisas espirituais da palavra de Deus, o poder espiritual que Deus nos dá pelo seu Espírito Santo. Amém? As realidades espirituais que a Bíblia é sagrada, porque, diga de passagem, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para coisas espirituais, não foi para melhoramento humano. Escute, por favor. Jesus não saiu do céu para melhorar a nossa vida humanamente, no sentido das coisas terrenas, não. Ele veio do céu para resolver um problema que ninguém jamais poderia resolver, um problema espiritual. A maneira de perdão, de obter perdão dos pecados. Para quê? Para que nós alcançássemos a vida eterna. Então Jesus veio para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter um lugar com Ele eternamente. Para isso Jesus veio. Há consequências boas, positivas durante o tempo que nós estamos aqui? Sim. Sim. Mas não é para isso. Não foi a finalidade. A finalidade foi para que houvesse perdão dos nossos pecados. Para quê? Para que nós estivéssemos tendo paz com Deus, pudéssemos não ser mais condenados com o mundo, mas vivêssemos eternamente com esse. Todas essas coisas são espirituais. E para nós recebermos, para nós permanecermos, para nós obrarmos essas coisas espirituais, Ele nos enviou o seu Espírito, cuja obra também é espiritual. Amém? Segundo subtópico, a valorização da cruz e a doutrina da confissão positiva, na página 86, estamos ainda. A confissão positiva, em sua essência, é o ensino de que aquilo que declaramos com a boca se torna realidade. No triunfalismo, ela se torna uma espécie de decreto humano que tenta obrigar Deus a agir. A confissão é então reduzida a uma fórmula mágica. Declare e acontecerá. Eu vou até compartilhar já com você aí. Ignorando a soberania de Deus, o tempo de Deus e os processos da vida cristã. Essa abordagem transforma a oração em um quê? Em um encantamento. Tá certo o pastor aqui? E afasta os crentes da submissão ao Senhor. Exatamente, isso não tem nada de submissão a Deus. Além disso, essa doutrina ensina que qualquer expressão de fraqueza, dor ou luta é mau testemunho ou uma declaração de derrota. Isso leva muitos a esconderem sua angústia, viverem uma fé superficial, onde não há espaço para o lamento, o choro, o pedido sincero de socorro. Então, o que significa as orações de Davi? O que significa o lamento de Paulo? As próprias palavras de Jesus, né? Então, nós estamos verdadeiramente ensinando um outro evangelho. Declare a sua vitória, vive na vitória, somente fale o bem, o que der certo, não é? Bate na boca se falar alguma coisa. Ninguém pode questionar, ter dúvida absolutamente de nada, porque está num lugar espiritual. Agora, este espírito que eles estão falando não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Então, vamos ao próximo subtópico, o terceiro aí. Negação da realidade do sofrimento e perseguição. Triunfalismo prega um evangelho sem cruz. Olha aí a ênfase. Não tem cruz. O foco do evangelho de hoje, inclusive, não é o evangelho da cruz. É sem espinhos. Nós não aceitamos o espinho, né? Não, tá repreendido. Sem lágrimas. Não, enxuga a lágrima, bola pra frente, porque Deus fez e Deus faz e Deus vai dar e etc, etc. Tá muito bonito e agrada-nos. Mas o que fazer da realidade de Cristo Jesus na Terra? O próprio Filho de Deus. O que fazer da realidade do grande missionário das páginas da Bíblia Sagrada? Aleluia, Paulo de Tarso. Então é um outro evangelho. Seguindo aqui, ele promete uma vida de vitórias constantes, ignorando o que o próprio Jesus advertiu. Olha aí, o que Jesus falou. No mundo, tereis o quê? Aflições. Quem quer escutar essa mensagem, irmãos?
Quem quer escutar a mensagem? No mundo tereis aflições. Ninguém quer escutar essa mensagem, eu entendo. Eu entendo. Se eu colocar um vídeo, no mundo tereis aflições, eu acho que eu não vou ter ninguém, né? Talvez alguém que conheça a irmã Manuela diga, deixa eu ver o que essa irmã está falando aqui, misericórdia, meu Deus. Mas o título terrível, né? Só que esse título terrível, tão nojento para nós, que dá até arrepio, que alguém manda bater na boca, foi o próprio Jesus, da boca de Deus encarnado, Filho de Deus, o Verbo encarnado. Aleluia, 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 da palavra viva que esteve entre nós, do Jesus que deu a sua vida para que pelo seu sangue nós encontrássemos salvação. Aquele que nós nos chamamos cristãos porque supostamente somos seus seguidores, discípulos de Cristo. Foi ele que disse aos seus discípulos: no mundo, alguns de vós tereis aflições. Não. Por algum tempo, quando você não era convertido, tereis aflições. Não. É para os crentes que ele está falando. Vão ter, aleluia, até o fim. Muitos na história passada deram a sua vida e até hoje nós conhecemos e reconhecemos. Em alguns lugares dão a sua vida. Aleluia, por este evangelho, pela fidelidade a este evangelho. Mas não vende, não vende. Então, quem quer vender um evangelho diferente, não fala das aflições, não valoriza o sofrimento, como o pastor vai dizer aqui, as aflições. Quem nesse mundo pode ser? É louco, este evangelho é louco, um evangelho de cruz, um evangelho de sofrimento é louco. E Paulo mesmo disse, este evangelho é loucura para os sábios gregos, é loucura, é escândalo para os judeus. Só tem uma coisa. Este evangelho louco é o poder de Deus para a salvação, aleluia. Não há outro que tem poder de transformar, de trazer-nos em comunhão, de dar-nos o poder de Deus em nós, para agirmos por Ele. Então, pertencimento sem poder verdadeiro vai causar o quê? Vai causar um dia decepções, porque é outro evangelho, mas que Deus nos guarde em nome de Jesus. Terminando aqui na 86, na primeira coluna, a perseguição, o sofrimento e a dor fazem parte, sim, da caminhada cristã. Ao negar essa realidade, o triunfalismo gera crentes despreparados para a adversidade. Quando a doença chega, quando a porta não se abre, quando a resposta demora, muitos se frustram, duvidam da fé e até abandonam a comunhão, pois foram ensinados a esperar apenas conquistas e triunfos. Essa doutrina também esvazia o valor redentor do sofrimento. Não que o sofrimento em si seja bom, mas a Bíblia ensina que Deus usa para forjar nosso caráter, desenvolver paciência e nos conformar à imagem de Cristo. A cruz não é um acidente no caminho, é parte do caminho. Negar a cruz é negar o próprio evangelho. Jesus nos chama a tomarmos a nossa cruz, tá aí? Então há duas cruzes no evangelho, a cruz de Cristo e a nossa cruz, né? Ambas são parte. Quem leu o evangelho, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, vai encontrar essas duas palavras. Uma teologia que ignora o sofrimento é uma teologia incompleta e antibíblica. O que significa tomar a nossa cruz? É o que eu vou compartilhar neste tópico aí com você. Em primeiro lugar, significa renunciar. O que significa tomar a nossa cruz? O que significa tomar a nossa cruz? Em primeiro lugar, significa renunciar a nós mesmos. Porque quem quer andar com uma cruz? Para eu querer uma cruz, eu tenho que renunciar ao que eu verdadeiramente, humanamente quero. Para eu querer uma cruz, eu tenho que estar movida por outra virtude que não é a virtude humana. Eu não quero cruz. Cruz já fala de peso. Fala de coisa feia, que não agrada as pessoas, de que é, enfim. Amém? Então, cruz, o que significa tomar a nossa cruz? Significa renunciar a nós mesmos. Amém? Segunda coisa, significa ou facilita ou permite-nos sermos humildes. Alguém que carrega a cruz está, por natureza, em uma posição de humildade. E alguém que não aceita a cruz tem dificuldade. Pode dizer, falar da humildade, mas não vai conseguir viver. A cruz nos ensina a sermos humildes. A cruz nos separa do mundo. O mundo que nós vivemos hoje, por isso a teologia de hoje, triunfalista, nos diz é vitória. Não tem sofrimento. Deus quer a sua prosperidade. Deus te quer rico. Deus te quer cabeça. Deus te quer Deus te quer E tudo isso você alcança como? Bom, é através daquilo que o marketing, que é isso, que é aquilo e aquilo te dá. E de onde vem tudo isso? Você aprendeu daqui? Não.
Qual a virtude dessas coisas? É do mundo, irmãos. Você pode dizer o que quiser, eu valorizo cada uma dessas áreas, eu entendo que há algum tipo de sabedoria humana nelas, que podem ser de algum benefício, mas não tem nada com Deus, não são espirituais, não provém de Deus, amém? Volto a dizer, a sabedoria é até dada por Deus ao homem, o homem pode alcançar, mas essa não é a sabedoria de Deus. E não é o evangelho que Deus, em Jesus, e pelo poder e autoridade do Espírito, nos manda ensinar, pregar na igreja. Amém? Por último aí, a esperança da vida eterna. Sem dúvida alguma, quem tem a cruz está no caminho apertado, ele torna-se apertado e difícil também por causa desta cruz, né? Numa comparação aí, mas o fim dele, como disse Jesus, é a vida eterna. Terceiro subtópico, nós já lemos, né? Negação do sofrimento. Terceiro tópico, perdão, na página 86, aí terminando. O primeiro subtópico é o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A teologia bíblica nos ensina que Deus é soberano. Ele reina sobre todas as coisas, realiza o seu plano conforme a sua vontade. Soberania, vontade de Deus. Ao mesmo tempo, o homem é responsável por responder em fé, viver em obediência, perseverar em oração. O triunfalismo ignora esse equilíbrio. Um bom equilíbrio. Vou colocar a colocação do pastor aqui. Ele transforma a fé em chave mágica e coloca o homem no centro da ação divina. Assim, Deus se torna refém da fé do homem e não o Senhor soberano que age conforme o seu querer. Muito importante isso aqui, muito profundo, irmão. Se eu pudesse pedir para você, circula isso aí para você tomar um tempinho depois, só para meditar no que isso significa. O que isso significa na prática? Como isso se aplica ao evangelho que você tem ouvido hoje? Se é que este evangelho você encontra alguma coisa dele questionável, deturpada, muito positivismo, triunfalismo nele. A doutrina bíblica pentecostal ensina que devemos buscar a Deus com fervor, mas também, ou seja, paralelamente, descansar em sua soberania. Momentos em que a resposta de Deus vai ser não. Ou ainda não. E isso não diminui o seu amor nem o seu poder. O segredo da vida cristã está em confiar mesmo sem entender, obedecer mesmo sem ver e crer que a graça de Deus é suficiente. 3 colocações também muito preciosas aqui. Confiar sem entender, obedecer sem ver. Isso tudo aqui é fé, irmão. Confiar sem entender é fé, é ter fé. O que mais? Obedecer sem ver é ter fé. E crer que a graça de Deus é suficiente é ter fé. Eu, se fosse você também, parava um tempinho aqui. Deus vai te instruir a como trazer isso na prática para a sua turma. Eu não vou comentar sobre isso, mas sinto claramente no meu coração que isto aqui, primeiro, essas 3 coisas, eu estou dizendo, compartilhando com você, essas 3 coisas significam fé, fé em prática. Traga exemplos disso aqui. E na prática, não é? Para nós vermos a fé, como de exemplos na vida de alguém. Como é que crer, em que circunstâncias, crer que a graça de Deus é suficiente? Circunstâncias adversas, né? Mas saber pela fé que vai ser suficiente, que nós vamos viver, que estamos, enfim, em Deus. Não quero continuar aqui, não, senão daqui a pouco eu prego. Estes 3 tópicos aqui estão maravilhosos até para uma pregação. Mas sigamos adiante. Esse equilíbrio protege o crente da frustração triunfalista e conduz à maturidade espiritual. Então, desse subtópico, eu centralizei nessa palavra aí, depender de Deus. E o que é depender de Deus? O que é depender de Deus? O que significa, na prática, depender de Deus? Se eu dependo de Deus, meus filhos dependem de mim. Então, quando eles querem alguma coisa, o que eles fazem? Eles me pedem. Eles tentam me convencer, eles explicam por que eles precisam daquilo. Na linguagem de crente, a gente busca a Deus, a gente procura a presença dele, a gente pede para ele. Amém? A gente busca, a gente pede, a gente clama. Então, depender de Deus tem o fator de que eu vou a Deus para perguntar. Eu vou a Deus para pedir. Eu vou a Deus para abrir a minha situação, meu coração diante dele. Ok? E a segunda parte é descansar nele. Enquanto eu busco, enquanto eu entrego a minha causa a ele, enquanto eu peço a ele a ação poderosa em favor daquilo que ele tem colocado nas minhas mãos para fazer, desde como mãe até o trabalho na obra de Deus ou o que quer que seja.
as forças físicas, o que quer que seja. Enquanto eu busco a Deus pelo milagre, pelo poder, pela sua mão de favor sobre a minha vida, pela sua bênção, pela sua capacitação, pelo seu consolo, eu ao mesmo tempo entrego este pedido, faço esse pedido a Deus e descanso nele. Ou seja, eu espero. Eu não me desespero, eu não vou a outra fonte porque Deus ainda não me deu. Eu não vou usar, não vou manipular as coisas espirituais porque Deus não me deu. Eu vou confiar nele, isso é fé, né? Aquilo que nós falamos é o centro aí deste tópico. Segundo, a valorização da cruz do sofrimento redentor. A cruz é o centro do evangelho. Jesus venceu, sim, mas antes sofreu, foi rejeitado e morreu. O cristianismo não é um caminho de glória, sem dor, mas de glória através da dor, pois o evangelho não é um caminho fácil. O triunfo de Cristo foi conquistado na cruz. O sofrimento é parte da identificação com Cristo. Ele não é sinal de derrota, mas de fé autêntica. Você só pode mostrar fé quando você não tem, quando você não pode. Amém, irmão? Senão não é fé. Se você tem, se você pode, não precisa de fé. Aleluia! O triunfalismo tenta remover a cruz da jornada cristã, mas isso é impossível. Uma fé sem cruz é ilusão. A cruz nos ensina a humildade, a dependência. O amor sacrificial, a perseverança, a teologia pentecostal deve sempre exaltar a cruz. Amém? Amém, irmãos? Teologia pentecostal, eu respeito, entendo a colocação do pastor, mas a teologia pentecostal é a teologia bíblica. Senão, eu não sigo a teologia pentecostal, eu sigo a teologia bíblica. Para mim, o pentecostalismo não é um movimento. Para mim, o pentecostalismo é o caminho, a doutrina que Deus planejou, que Jesus enviou e o Espírito veio fazer essa realidade entre nós, desde aquele tempo de Atos capítulo 2. Amém? Mas eu entendo a colocação, com certeza, do caro pastor e está bem colocada. É nela que encontramos, ou seja, nessa teologia divina, bíblica, que exalta a cruz, é nela que encontramos salvação, cura, libertação e vida eterna. Então pronto, irmão. Quem quer salvação, quem quer o poder de Deus na vida, quem quer chegar no céu, deve começar na cruz. Aleluia. O verdadeiro triunfo cristão começa na rendição. A gente coloca aí para você mais 2 textos bíblicos. Primeiro de Gálatas 6,14, mas longe, diz Paulo, né? Esteja de mim de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, me está crucificado e eu ao mundo. Um homem que tinha o conhecimento do mundo helenista, cultura grega, língua grega, de um conhecimento e uma posição hebraica, como ele esteve, cresceu aos pés de Gamaliel, um homem doutor na lei. Tudo isso para ele não era motivo mais de glória, mas sim a cruz do Senhor que o separou das coisas que podem ser até boas, virtuosas. Não escute, por favor, nós demos exemplos práticos, alguns de nós reagiram. Nós reagimos. Mas Paulo deixou isso. Não foi só o paganismo, que ele, na verdade, nunca foi pagão. Ele nunca foi pagão. Ele era helenista, de educação, né? Cultura, no sentido de conhecer, né? Cultura grega. Era cidadão romano, já cresceu dentro desta realidade da cultura romana também, 2 grandes pesos históricos culturais. E para além de ser um doutor, um conhecedor, um mestre, né? Nas escrituras, na religião judaica também, amém? Tendo tudo isso, a glória dele pertencia, estava ancorada na cruz de Cristo, pela qual o mundo, com todas as suas virtudes, com todas as coisas boas, está entendendo aí, por favor? Está crucificado e ele para o mundo. Aleluia! Isso é profundo, irmãos. Agora Jesus diz para nós, Mateus 10:38, quem não tomar a sua cruz e não vier após mim. O que ele diz? Não é digno de mim. Terceiro subtópico, a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi claro, sua pregação era feita com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. A motivação era pura, o conteúdo fiel à verdade. E este era o padrão para todo pregador e ministro do evangelho. O triunfalismo
Ao contrário, adultera a palavra, remove as partes difíceis, omite a cruz e promete somente bênçãos. Manipula as escrituras para agradar ao público. Então, é um resumo daquilo que a gente já falou, não é? E não para glorificar a Deus. O verdadeiro ministério é aquele que depende do Espírito Santo, prega com temor e não está em busca de lucros, mas de salvação das almas. A pregação deve ser ungida, bíblica e centrada em Cristo. E eu termino este subtópico último aí, com este slide aí para você, sem manipulações espirituais. Não forcemos em nome de Jesus. Deus não precisa do nosso esforço. Não precisa dos nossos gritos. Não precisa da nossa ênfase humana para tentar. E eu não estou dizendo que nós que ensinamos pregando, algumas vezes a gente sente a virtude. Eu sempre explico isso com muito temor, que nós, humanamente, como pregadores, como ensinadores, e aqueles que são pastores e etc., nós temos, ao atuarmos, nós atuamos 3 coisas, num certo sentido, ao mesmo tempo. Um pouco do que nós somos, das características pessoais, da personalidade nossa, ok? É natural e não é pecado. Então, você pode não falar como eu, não tem o mesmo tipo de expressões. Nem você está pecando por falar assim, ou seja, tranquilo, ou seja, forte, o que for mais forte do que eu, ou mais... Não importa. Então, nós temos características naturais da nossa personalidade, ok? Em ação. Nós temos o que é de Deus naquela hora, que pode estar ou não estar presente ou estar ausente, né? Que seria a parte virtuosa e espiritual. E nós temos o peso daquilo que nós conhecemos, seja do conhecimento bíblico, racionalmente, ou das outras coisas da realidade da vida que nós conhecemos. Então nós temos o nosso conhecimento, inclusive o conhecimento da experiência. Você que é um pai, você que é uma mãe, você que é um professor, alguém que talvez não seja nem nada disso, mas viveu muitos anos nessa terra, né? Então você tem experiências. Então, o pregador, o professor, o ensinador, ele tem essas 3 coisas atuando ao mesmo tempo, tá? É normal. Então, eu estou mostrando para você, explicando o que é dentro da normalidade. Agora, eu estou referindo-me a isso por quê? Porque há pessoas que são assim, mas manipulam. Fazem com o propósito de qualquer coisa espiritual, mesmo com boa intenção, irmãos. Deus não precisa da nossa manipulação. Ele não quer, em verdade, ele despreza. Porque na hora que nós entramos, ele sai. Sabe por que eu sei disso? Porque desde o princípio dessa palavra, ele diz, eu não divido a minha glória. E no momento que nós colocamos o nosso favorzinho, o nosso movimento, o nosso sentimento espiritual, chamamos de voz de Deus ou o que foi, não estou dizendo quando não é, volto a dizer. As 3 coisas geralmente atuam junto na vida do professor, naquele que está pregando a palavra de Deus, de um pastor. É natural que seja assim. E eu não estou desfazendo daquilo que é natural, que biblicamente nós aprendemos, que eu estou compartilhando com você. Amém? Glória a Deus. Mas nós sabemos que, às vezes, somos tentados. E talvez alguém até use de alguma certa manipulação com boas intenções. Está errado, em nome de Jesus. Sejamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Se Jesus não batizar no Espírito Santo, ninguém pode. Se Jesus não curar, ninguém pode. Se Jesus não falar, nós não devemos falar. Porque isto é opróbrio, isto é abominação diante de Deus. Com essa palavra de exortação maravilhosa, que coisa, né? Terminar uma classe com isso? Então vou terminar um pouquinho melhor. Vamos ter dependência do Espírito Santo para que ele possa agir, em nome de Jesus. Porque enquanto nós procuramos agir em nós mesmos, não encontraremos a bênção de Deus. Mas nós somos crentes bíblicos, quem diz amém? Aleluia, nós confiamos no poder de Deus que está ativo até hoje. Quem pode dizer amém? Vamos copiar. Vamos terminar aqui em vitória? Não triunfalista, amém? Mas vitória é palavra de bênção bíblica. Quem pode concordar comigo nesta hora, em nome de Jesus? Então, o que fazer, irmã? A receita da Bíblia, quer o batismo do Espírito Santo? Continua pedindo, continua buscando. Quer ver as almas convertidas? Continua pedindo, continua evangelizando. Aleluia. Continua buscando ao Senhor. Aleluia. Continua fazendo da formulazinha simples que é a nossa Bíblia, a palavra de Deus nos ensinou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. O dia vai chegar. Que aquilo que Deus queira, talvez a sua expectativa seja uma. A de Deus seja, não importa. Não importa.
mas que vai chegar, vai chegar. Aleluia. E vai, se nós... Deus vai nos preparar para que diminua a gente, como disse João Batista. E importa que ele cresça e nós diminuamos. Aí pronto, aí a gente está chegando no lugar certo. Quantos podem dizer amém? Na hora que isso acontecer, Deus se glorificará através de nós. Aleluia. Nós estaremos no lugar certo, de humildade, de renúncia, e o Senhor será glorificado e almas serão salvas e se submeterão à verdade do Evangelho. Que Deus ricamente abençoe você neste fim de semana, em nome de Jesus. Amém.